Mas teve um momento que teve um padre progressista que a gente chegava a fazer reunião na paróquia, né? Depois a gente vai olhar o Centro Comunitário da Candelária. As siglas quais são? CCC. Não, era impressionante. Mas será que é coincidência? Então era isso que era. Mas com esse padre foi muito bom. Conseguimos construir um fórum que unificou todos os movimentos populares da região, os partidos políticos de esquerda até de direita, né, vinha para esse fórum e a gente conseguiu canalizar, né? Não era diretamente a igreja, mas era gente fina. Ajudou muita gente dar esse grau de organização. E o PT, né? Aí o PT por trás ajudava bastante no movimento social. E aí meio que foi automático, né? 1988, na campanha da Luiza Erundina, e aí depois eu me filiei mesmo ao PT em 89. Me filiei ao PT em 89 para fazer já tinha feito a campanha da Luiza Erundina, que também esse padre abriu as portas. A Erundina fazia reunião dentro da igreja. A gente fazia reunião dentro da igreja para desenvolver a campanha. Foi lindo, foi lindo. Movimento de moradia, filas para a gente cadastrar a turma do movimento de moradia para conseguir a moradia popular. E a Erundina fazia campanha dentro da igreja, era impressionante. Então, me filiou ao PT em 89, e aí o padre vai embora, esse padre progressista, o padre Pedro vai embora, e vem um direitoso, mais direita que qualquer coisa. E aí nós somos expulsos da igreja. Expulsos assim, né? Convidados a sair. E aí nós somos expulsos e já estava no PT, todo esse grupo nosso vai para o PT e vai para a corrente de trabalho do PT. E aí depois veio o movimento sindical, né? Já falo isso também. Aí veio o movimento sindical, porque concomitante eu entro na prefeitura e já tem um embate também dentro do Sindicep, né? Esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você sintoniza no canal 44.1, sinal digital HD aberto. Bem-vindos ao Bora Geral, eu sou Hélio Rodrigues e aqui a gente fala tudo sobre o que movimenta São Paulo. O Bora Geral de hoje é mais especial do que vocês possam imaginar. Nós vamos estar falando aqui da trajetória de um grande companheiro do movimento sindical, um humanista, um lutador das causas populares. Nosso companheiro Joãozinho, como sempre foi chamado, e eu vou ter aqui essa honra de chamar de Joãozinho. Para falar sobre a história do Joãozinho, eu trouxe dois amigos que militou com o Joãozinho durante esses 35, 40 anos de militância dele, que é a Babi. Tudo bem, Babi? Tudo bem, obrigado pelo convite. E é o Júlio Turra. Estamos aí. O Julinho. Babi, que como o apelido, vamos falar aqui mais formalmente, Bárbara, o nome da minha sobrinha, tá? Bárbara Corrales. Corrales. Espanhol. É espanhol? Tem Espanhol. Colares e Corrales. Corrales. Bárbara Corrales, a Babi, é fundadora do PT, tem compromisso com a luta da classe trabalhadora e com a construção de um Brasil mais justo e igualitário. Iniciou a sua militância no movimento estudantil, é membro da Executiva Municipal do PT de São Paulo, representando a corrente O Trabalho, tendência interna do Partido dos Trabalhadores, seção brasileira da Quarta Internacional. E aí, como é que tá, Babi, que esse processo todo? A gente relembrar aqui um programa do Joãozinho, que infelizmente há pouco tempo partiu, como diz, fora do combinado. Exatamente. Bom, a gente milita junto e eu também vou só fazer um adendo, eu também sou do Diálogo e Ação Petista, do DAP. Bom, hoje a conversa é sobre o João, né? João Batista Gomes, todo mundo conhecia ele como Joãozinho, o Julinho chamava ele de Batatinha, e a gente tinha uma militância que começou lá atrás. A história do João é muito interessante porque ele vem de Avanhandava, vem do interior pequeno, vai para Vila Maria, aonde a gente, com Henrique Olita, o Vlamir Lima, fundou o PT lá nos anos 80. E ele vai morar lá, ele participa do movimento, né, do PT lá no bairro, mas ele também começa uma militância na Igreja Católica. Por quê? Porque o Joãozinho ele fez um curso técnico de contabilidade, com o qual ele concursou e entrou para
para a prefeitura, né? Mas ele também fez um curso de teologia. E ele militava na Igreja Católica, lá na Candelária. Foi lá também que ele conheceu a Elô, que é a companheira dele de luta, de vida, Heloísa Rego Gomes, né? E foi lá que ele começou a militância. Daí, quando ele entra para o funcionalismo, ele tem uma militância na base e logo tem uma greve em 87, Jânio Quadros, né? Um período de muito assédio e retirada e tentativa de retirada de direitos do funcionalismo público municipal. É nessa época também que o João participa do primeiro congresso que funda o Sindicato dos Servidores Públicos do município de São Paulo, o Sindicep. Então, desde 87, ele fundou e depois ele participou de todas as diretorias do sindicato. Ele trabalhava, ele foi técnico de laboratório na prefeitura a vida inteira, e daí a gente começa uma militância comum também no PT, né? E ele foi membro do diretório zonal lá da Vila Maria, um trabalho local no bairro dele, e depois ele passa para o diretório municipal. Ele foi também membro do diretório municipal do PT, eu estava na executiva na época, então a gente teve uma militância. Ele tinha uma militância sindical, mas tinha uma militância política. Vamos falar dessa militância sindical? Vamos. O Júlio Turra, que já é ex-dirigente nacional, conheço o Júlio há muito tempo também nessa batalha, que foi, né, parceiro do Joãozinho. Eu lembro que o Júlio é um palmeirense como eu, um palmeirense fanático, né? E o Joãozinho era São Paulino. Era trica. E aí, Júlio? Não, o Joãozinho é uma figura fantástica, né, gente? Todos os militantes da CUT, dirigentes e tal, independentemente da corrente política, respeitavam o João pela entrega que ele dava, né? O João, ele veio a me substituir na Executiva Nacional da CUT, no Congresso de 2019, mas antes ele era um dos pilares da CUT Estadual de São Paulo, né? Ao lado de companheiros como Douglas Iso, o Renato Zulato, né? O Joãozinho fazia parte da direção aqui da CUT Estadual de São Paulo. Então o nosso convívio era intenso, né? Eu no 6º andar lá na CUT Nacional, o Joãozinho no 2º andar do prédio lá da Caetano Pinto, né? E comandando as mobilizações de rua aqui em São Paulo, dirigindo as greves na sua categoria. Aliás, curiosidade, o Hélio sabe disso, a base militante do João no Sindicato dos Servidores Municipais eram os sepultadores. Não é? Ele defendia com uma garra extraordinária as condições de trabalho e de salário desse setor da classe trabalhadora, né, que são o pessoal que trabalha nos cemitérios. E nós sabemos o desastre que foi aqui em São Paulo a privatização dos cemitérios, né? E o João sempre denunciando, lutando. Lembra na época do Covid, que ele lutou... Ele exigiu que tivesse o mínimo de proteção dos sepultadores, né? Então o João só deixou boas memórias, tanto no plano político, sua coragem, sua determinação, quanto no plano, digamos, mais pessoal, né? Por exemplo, ele fazia parte de uma turminha que às vezes incluía o Ariovaldo da POS, sempre incluía o Renato Zulato, que era aí assistir jogo do Juventus na Moca. A gente ficava atrás do gol lá, prestigiando o moleque travesso. Embora cada um fosse, o Ari é palmeirense, o Renato é santista, o João era São Paulino, mas eles se uniam, né, no apoio ao Juventus e no ódio ao futebol moderno, que era a divisa, né? Uma coisa que eu queria explorar com vocês dois, aprofundar, é assim, nós estamos na militância, conhecemos muitos dirigentes, muitos companheiros importantes, mas o Joãozinho tinha uma coisa diferente, que o tornava ele assim, extremamente amável, extremamente assim, boa convivência. O Joãozinho, como você falou bem nesses últimos momentos dele, como ele lutou pela questão da situação dos trabalhadores de serviço funerário. Ele era constantemente, me mandava
recorte de jornal, me mandava, atualizava, o Joãozinho me atualizava constantemente sobre o que estava acontecendo e apontava, enfim, nós podemos fazer algumas, depois espero que a técnica coloque, tem várias audiências públicas ainda que o Joãozinho fez lá com a gente com relação ao serviço funerário, mas o Joãozinho tinha uma coisa diferente, ele tinha uma coisa doce, eu não sei o que vocês conseguem expressar, porque o João, eu conheço o João antes da militância sindical, conheço o João do partido há muito tempo. E lógico, o trabalho é uma corrente que tem a sua vertente ideológica muito bem definida, mas ele nunca foi sectário, João. Você nunca teve esse... qualidade dele. Não ser sectário e entender que o sindicato não é para você passar de A a Z todas as suas posições políticas na marra. O sindicato é buscar os pontos de convergência que permitam a unidade na ação, né? Cada um preserva o seu ponto de vista e tal. Necessariamente o sindicato é plural, não é um partido político. E o João, na sua formação, integrou isso de maneira intensa. Ele nunca, né, criou conflitos desnecessários, sempre buscando o ponto de convergência que permitisse a ação, como eu acabei de dizer. Eu acho que essa qualidade dele, além da qualidade pessoal, né? Ser um cara simpático, aberto, ele tinha, preocupado com as outras pessoas, né? Não, a gente até falava, tem um companheiro nosso que hoje está em Minas, o Luan, que falava que era Joãozinho formidável. Era esse o jeito que ele tratava, porque realmente ele tinha muita, vamos dizer, firmeza na defesa do serviço público, na defesa dos trabalhadores, nas questões internas e externas do PT, mas ele tinha um trato muito, muito agradável. Ele era uma pessoa de super fácil trato, era uma pessoa que agregava em torno dele, que isso é muito importante, né? Para um dirigente sindical, principalmente, porque você está falando com outras forças diferentes de um partido político, você tem que ter essa capacidade de agregar. E ele agregou em todas as lutas que o sindicato fez aqui em São Paulo, na defesa do serviço público, porque foram anos e anos de muitos ataques, né? E principalmente na época da pandemia para cá, aonde o negócio foi. E além do que, em todas as campanhas políticas do PT. Quem não lembra do Joãozinho em cima do caminhão do som contra o impeachment da Dilma? Lembra? Quem não lembra do Joãozinho lá no sindicato dos metalúrgicos, lá em São Bernardo, no dia que o Lula vai preso. E depois, quantas vezes que ele organizou, junto com o sindicato, junto com a CUT, bom dia, presidente, boa tarde, presidente, a gente foi para Curitiba várias vezes. Então, ele conseguia imantar com uma política de defesa do serviço público, uma política, no caso, de defesa da Dilma, né, contra o golpe, depois pela liberdade do Lula, mais gente em torno dele. Então ele tinha essa qualidade pessoal que juntava na política. Essas são as últimas marcas que eu lembro dele. Depois teve agora, depois que ele ficou doente, também a gente vai... Ele continuou lutando, né? Porque ele teve... Inclusive contra a doença, né? Ele foi diagnosticado de câncer, um câncer muito raro e fatal, há 5 anos e meio atrás, mais ou menos, e os médicos deram muito pouco tempo de vida para ele. 2 anos para ele. Ele resistiu 5. 5, e ainda, ele foi formado, militando, ele era formado em teologia, era clínico e decidiu fazer direito. E o mais incrível, que a tese, o TCC dele, que ele se formou 3 semanas antes de falecer, era sobre o impacto da mudança nas leis trabalhistas, da reforma trabalhista. Então isso, e de como ele conseguia juntar as coisas, e como ele botou isso na cabeça e foi isso, eu acho que o que inspirou o João nesses 5 anos foi a vida, entendeu? Foi ele viver para fazer o que ele queria fazer, ele queria se formar advogado, ele queria fazer a tese dele e ele queria lutar, e ele nunca saiu da rua. Tem uma coisa que eu lembro do João e me inspira também, sou casado, pai de 3 filhos,
E essa coisa do João com a família, né? O João não é porque ele militava no sindicato, no partido, e olha que o Júlio falou uma coisa importante, o Joãozinho não vacilava com as suas posições, não tinha recuo, mas também não tinha sectarismo, isso era muito importante. E aí, mas ele não abriu mão da família, ele não abriu mão de poder, olha que é uma viagem, se alguém torcer para o Juventus, moleque travesso, com o Renatão, que é o nosso companheiro aqui, Ariovaldo, e fazer a sua vida ser além dessa... Não, a importância do movimento sindical e do movimento partidário que a gente tem como fundantes da nossa militância, mas isso não excluiu a sua vida cotidiana. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeira coisa que, além disso tudo que o Júlio já falou, dele ir para o Juventus e ter camiseta, ele tinha uma coleção. Tinha várias. Ele tinha todo mundo que viajava trazia uma camiseta de um time. Quando eu e o Julinho fomos para Haiti, que a gente teve uma época da campanha pela retirada das tropas do Haiti, né, que tiveram no Haiti durante muitos anos, oprimindo o povo irmão haitiano. E a gente esteve lá no Haiti e os haitianos adoram o Brasil, né? E tinha mais camiseta da nossa seleção do que do time deles. Daí, mas nós conseguimos trazer, trouxemos uma camiseta, ele tem da Venezuela, então todo mundo tinha, ele tinha essa curtição, ele participava de um grupo nosso de futebol, de WhatsApp, e ele tinha um time, que primeiro ele jogava a Ursal. Ursal. E eles tinham um time, jogavam todo domingo. Primeiro, durante a maioria do tempo, ele ficou como jogador. E daí, quando ele não pôde mais jogar, ele era o técnico. E fizeram, até um mês antes dele morrer, eles fizeram um churrasco. E antes da formatura dele. Jogavam naqueles campos de várzea perto do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. Estive lá algumas vezes. E ele deixou um filho, né, o João? O Thiago. Thiago, né? O Thiago tá com quantos anos hoje? Uma casa 30, né? Casa dos 30. Casa dos 30, 28. 30. E a Heloísa, que é a companheira dele, ela ia em muitas atividades políticas, né? Ela não era só companheira de vida, era muito companheira de militância dele. Então, ela acompanhava ele nas atividades que eram públicas, não reuniões internas, mas todas as atividades públicas eles estavam lá. Na campanha do PT na Vila Maria, que é onde eles moram até hoje, ela tá hoje no PED, por exemplo. Agora, tem uma passagem, que é a passagem final do João, que é dolorosa, do Joãozinho, mas tem uma coisa que marcou muito em mim, que foi ele decidiu se despedir das pessoas. Que impressionante. O Júlio estava, enfim, você também, que foi mais frequente nos últimos dias, pôde ver ele se despedindo. Eu vi uma cena que me marcou muito, que o Júlio chegou à tarde, né? Ele falou, tô esperando aquele, como é que palmeirense ele te chamava? Como é que era? Tinha uma como é que era? Aquele personagem de desenho animado. Vai vir vai vir os pepas aí à tarde, aí, os porcos aí. Roubou o São Paulo, porque ele era pé da vida com o jogo do São Paulo no Campeonato Paulista. Roubou o São Paulo para perder do Corinthians. Pelo amor de Deus. Que vexame. E o João já estava 2 dias da sua morte quando eu visitei ele. E ele falou assim, não, o Júlio vai vir aí à tarde de novo, aquele palmeirense. Mas assim, naquele momento estava se reunindo um grupo de médicas que estavam acompanhando ele e falando que precisava dar uma melhorada na qualidade de vida dele final, que ele precisava ter um pouco mais de tranquilidade, que estava sofrendo demais. Mas ele não... E ele falava, e uma hora ele parava de falar, ele descansava, né, Júlio? E aí depois ele voltava e falava, lembrava, pedia não sei o quê, e cobrava e não sei o quê e tal. Falei, poxa... E todas as médicas ali em torno dele, ele agradecendo as médicas. Ele agradecendo. Ficou muito emocionado, segundo a Heloísa. Inclusive agora que você soltou um vídeo falando da homenagem do cidadão paulistano, disse que ele ficou muito emocionado com a sua iniciativa. Eu lembro que nós conspiramos, né? Foi. Conspiramos para ele não saber, né? Então a Jordana ligou para mim, pediu uma biografia política dele e tal.
eu pedi para ele escrever, faz uma biografia política, o pessoal vai aprontar alguma com você. Ele me mandou a biografia, eu passei para Jordana, que é assessora do Elinho. E disse que ele ficou muito emocionado. Ficou. Né? E agradecido, né, pela lembrança. Muito generoso, né? Joãozinho foi muito generoso. E o momento que ele se despede da companheira, né? Porque foi aquele dia que o Júlio foi visitá-lo, acho que à tarde, era na quinta tarde, né, Júlio? Era uma quinta-feira. Quinta-feira, e aí eles iam entrar com a medicação, que é aquela medicação para poder Mais tirar a forte. dor, mas é aquela medicação que você já sabe que tá... E como é que pode, assim, nos poucos momentos de vida, o cara sendo generoso, o cara passando muita dor. Ele falava, a dor é terrível. Júlio, a dor é terrível, viu? E de fato, ele via na expressão dele. Muitas reuniões que ele participava de uma parte, mesmo nas reuniões sindicais, ele participava de uma parte, e daí depois ele ficava em pé para a dor diminuir, ele andava por causa da posição do tumor perto na costela, entre a costela e o pulmão. Então, ele andava. Às vezes, você via que ele ia embora a contragosto, mas é porque a dor não dava mais. Do mesmo jeito que a despedida dele também foi muito mais bateção de papo, assim, lembrando de história. Eu fui no dia que o Ari estava lá. No dia que eu fui me despedir, o Ari também estava lá. Conversamos, lembramos um monte de histórias da CUT, enfim, da CUT lá atrás, CUT pela base, né? O negócio era lá atrás, quando tinha a CUT São Paulo, lembra? Domingos Galante, era exatamente. Da CUT pela base. Daí a gente lembrou de várias histórias, enfim. Então ele tinha sempre um jeito de abordar a vida, mesmo nesses momentos que já eram de despedida, de trazer só a parte, vamos dizer, positiva. Então, no final, era ele... Vou te falar uma coisa. No final, era ele que animava a gente. Exato. Quando a Luana foi lá, super triste, não sei o que, a gente foi encontrar com ela na saída. Daí ela falou assim, nossa, eu cheguei aqui mal, tô saindo ótima. Porque eu conversei com o João e ele transmite uma paz e uma vontade de viver que passa pra gente. Ele não é como se ele estivesse se despedindo, não, ele estava animado, contava os casos, a gente lembrava das coisas, e isso ia transmitindo para as pessoas essa coisa do João formidável, exatamente. Acho que tem uma coisa que assim, o Renatão aqui pra gente, ele tem problema de diabetes já muito alto, né? A gente acha que não é verdade, porque já faz uns 20 anos que ele tem esse problema. O Joãozinho, quando a gente ficou sabendo da doença do Joãozinho e o diagnóstico que rapidamente ele partiria, e ele não ia, falou assim, bom, o Joãozinho deve ser igual. Que nem o Renatão, deve ser. E acho que quando a coisa se agravou mesmo, e eu também senti isso, quando eu fui visitá-lo, eu saí de lá com a impressão seguinte, não, ele vai sair daqui. Falei, ele vai sair daqui, não tem? Tá dado isso aqui, ele tá bem, ele vai sair, ele tá lutando e tal, mas os médicos já tinham apontado. Agora, para não terminar esse programa com essa coisa tão baixa, nós temos aprovamos e vamos organizar junto com a corrente, junto com o sindicato, com seus amigos, que é uma homenagem que não é do mandato, é uma homenagem do movimento operário, do partido para o Joãozinho. Vamos tentar organizar da forma mais bonita que seja, ampla exatamente, né? Essa homenagem do Tito Cidadão Paulistano, que a gente falou com ele em vida, ele ficou muito, muito feliz e ficou, super agradecido. Emocionado. Que era a cara do João, né? Era essa cara de ser um cara ímpar, que a gente pôde ter o privilégio, vocês... Exatamente, de militar. Mais ainda, eu... Já vem de uma outra jornada com o João, eu conheci o João final da década de 80 no PT, como aqui o PT é um partido muito grande, a gente acha que não, viu, gente? Né, Babi? Essa andança nossa mostra um pouco. Bom. É muito grande, Júlio, tanto eu militava em São Mateus, não conhecia o pessoal de São Miguel, porque não tinha muita conexão com São Mateus e São Miguel. Muito grande, a gente pôde, em várias passagens, encontrar com o João ao longo desses 30 e poucos anos de militância, e vamos fazer essa justa homenagem no dia que for mais adequado para todo mundo, para que a gente possa celebrar, porque não é sempre que a gente convive com pessoas tão ímpares, né? Eu
Fui no velório do Santo Dias em 79, porque minha mãe é das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, eu pude ir. Valdemar Rossi, que faz um tempo que já também partiu, mas era um companheiro de muita luta, entregou a carta, denúncia para o Papa em 80, no Morumbi. Eu estava lá naquela entrega também, porque também era das comunidades eclesiais de base. Tantos outros que partiram, Margarida Maria Alves, assassinada em 83 com um tiro de calibre 12, defendendo os trabalhadores rurais lá da Paraíba, né? Chico Mendes em Chapuri, defendendo a floresta e os povos da floresta. Acho que tem um legado grande de gente que ajudou. É o que eu sempre falo, Babi. Eu tenho que honrar quem pisou o chão que eu pisei, e por que eu estou nesse lado aqui da história e da luta. Você tem que honrar esse pessoal que passou. E o Joãozinho é mais um daqueles que entra nessa galeria de pessoas formidável e daquilo que a gente pôde ver, dessa generosidade de fazer partido, de fazer sindical, de ter vida social, de ter família. Eu acho que isso para mim, é um aprendizado muito grande, porque a gente de vez em quando confunde, acha que é só isso. Não, tem tudo isso que pode fazer, né, Júlio? Vários aspectos. Tem um aspecto do João pouco conhecido, mas que é o internacionalismo, né? Ele teve Honduras na época da crise lá do Manuel Zelaya. É verdade. Ele era membro da direção nacional da CUT, à época. E discutimos, a CUT bancou a viagem do João, entrou em contato com vários elementos da luta de resistência lá em Honduras, da América Central, e sempre teve pendente, né, da pauta internacional, né, dos trabalhadores. E traduzia isso na sua intervenção aqui no Brasil também. De fato, foi um dirigente com uma particularidade de ser extremamente querido por todos, né? Inclusive os adversários de ideia não deixavam de estimar o João, porque ele tratava todos com carinho, com cuidado, com acolhimento. Babi. Eu acho que o João está nesse panteão que você listou de nomes, né? Que são os caras que inspiram a nossa militância. E do ponto de vista, seja sindical, seja partidário, do ponto de vista político como um todo, o João formou no sindicato, no Sindicep, deixou um legado de luta na defesa do serviço público. Isso é muito importante nesse momento. E do ponto de vista da CUT, eu acho que ele deixou uma marca do que é possível fazer sem abandonar os princípios e as ideias políticas, você construir posições que possam avançar a luta da classe, né? E acho que é isso que a gente tem que tentar transmitir. A gente agradece o prêmio que você colocou lá para votação na Câmara, foi votado na semana passada. Eu acho que a gente tem que organizar um ato lindo e que acolha todo mundo, todos esses setores. Inclusive a gente tem que convidar o pessoal da Ursal para estar lá, todo mundo uniformizado, para a gente ter todos os aspectos da vida do João, né, que mostra que a militância política é o centro da nossa vida, foi o centro da vida dele. Mas isso não significou que ele esqueceu o resto. Então, eu acho que esse aprendizado é importante do João, esse legado. Lembrar, Elinho, a 17ª Plenária Nacional da CUT, que está prevista agora para o mês de outubro, ela é a Plenária Nacional João Batista Gomes, Joãozinho. Maravilha. Mais uma homenagem, né? Exatamente. Dos seus companheiros de luta a esse querido amigo. Pois bem, esse foi o Bora Geral especial, falando de um grande militante que a gente colocou aqui. Mas, na verdade, precisaria de vários programas para falar desses aspectos que é o companheiro João Batista Gomes, o Joãozinho, para que todo mundo conhece, a sua generosidade, do início ao fim da sua vida. Vale a pena militar, vale a pena ser solidário e vale a pena ser feliz. Eu acho que esse legado que o João deixa pra gente, o Joãozinho, e eu não vou me esquecer o que o Júlio Turras falou na hora do sepultamento do Joãozinho, que foi cremado, que foi essa coisa que o João era um cara que não era sectário, então ele não era um cara estreito, ele não era um cara assim, sabe, chato, não tinha nada disso. O João, ele era muito sorridente, muito risonho
e com a sua doença ele foi risonho e sorridente. Até o fim. Né? Até o fim. Gente, muito obrigado. Estamos na luta. Até o próximo Bora Geral. Valeu!